O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. G1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos a este povo: não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em vossas casas apaineladas ou estucadas? Continua. Enquanto esta casa permanece em ruínas. Então a prioridade qual era? Olha só, o templo, a casa que ele está dizendo que é o templo de Salomão, que tinha sido destruído. Aí ele disse assim, acaso é o tempo de vós habitardes nas vossas casas estucadas, enquanto essa casa está deserta? Ao invés de restaurar o templo, eles estavam construindo suas mansões de cedro. Então eles estavam usando a madeira que era utilizada para a reconstrução do templo, nas suas casas. O barro, a argila, que é aplainada, era feita uma espécie de uma textura, de uma calafetação. Ao invés de estar sendo usado para o templo, estava sendo usado na casa. Os pregos, os martelos, os carpinteiros, eles estavam todos envolvidos nas casas dos judeus e não na obra. Foi isso que eles fizeram. Ou seja, o que se entende? Eles estavam defendendo os seus interesses egoístas. Eles estavam gastando tempo com vaidades, luxo, conforto. Eles estavam fazendo isso. A prioridade deles não era o culto. A prioridade deles não era os 5 livros de Moisés, a lei. A prioridade deles não era o sacrifício. A prioridade deles não era o templo. A prioridade deles era o piso, era o porcelanato, era o plafond, era o carro V8, é a viagem, a lipo, o alisamento, o sapato, o gado, as terras, os seus caprichos. Era o trabalho, o investimento, o diploma, a expansão dos celeiros, com a parábola do avarento. Era essa. E aqui nós não estamos falando de fazer ou não fazer, estamos falando de prioridade. Prioridade. Aqui não fala para não trabalhar, para não estudar, para não cuidar das nossas necessidades. Não fala da solicitude da vida. Aqui fala da prioridade. E o Senhor não aceita a prata. O Senhor não aceita o segundo lugar. O Senhor não é um Deus secundário. Ou Ele é, ou Ele não é. Por isso que Ele chama eu sou. Ou eu sou, ou eu não sou. E nós, a mesma coisa. O Senhor está dizendo para você: se Deus for secundário na sua vida, se o tempo, o salário, o músculo, a beleza, a energia, a inteligência, você está usando para atender os seus próprios interesses e caprichos, e está abandonando a vontade de Deus, isso vai resultar em algo negativo que nós veremos. Esse é o estado da igreja. Esse é o estado de alguns de vocês. Tem alguns aqui que só vêm no culto domingo. Tem alguns aqui que não frequentam nenhuma reunião de oração. Tem alguns aqui que não leem a Bíblia. Tem alguns aqui que não têm vida de oração particular e secreta nos seus quartos. Tem alguns aqui que não patrocinam a obra de Deus. Tem alguns aqui que não dão valor para a santificação. Elas são coisas secundárias. Tem alguns aqui que não procuram testemunhar no trabalho, evangelizar o vizinho, avançar o reino. Eles estão preocupados com as casas estucadas. Meu diploma, meu financiamento, meu negócio, meu trabalho, meu serviço, minha beleza, minha esposa, meu marido, minhas férias, minha aposentadoria. Era isso que eles estavam fazendo. Resultado, qual foi o resultado deles fazerem essa troca?
Qual foi o resultado? Ageu chega lá para eles: é hora de vocês estarem construindo suas casas estucadas enquanto esta casa fica deserta? Aí eles deixaram a casa, ou seja, eles fizeram assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eles inverteram, buscar as outras coisas em primeiro lugar, as vaidades, as trivialidades, e deixar o reino em último. Agora olha o resultado, o resultado que eu vou dar é a causa da sua pobreza, da sua miséria, é a causa de você trabalhar igual um louco e nunca ver dinheiro na sua mão, é a causa do seu casamento não romper, é a causa do seu ministério não sair do lugar, é a causa da proposta de emprego, da condição profissional, social, ser viciosa, ser cancerígena, ser dispendiosa. Aqui está a causa da vida não sofrer nenhuma alteração econômica, nem alteração profissional, nem alteração familiar, nem alteração conjugal. Está aqui, olha qual que foi a consequência. Porque, engraçado, para o ímpio, quanto mais trabalha, mais estuda, quando ele mais investe, faz, mais ele tem. É mais ou menos isso. Mas presta atenção, conosco não é assim. Eu disse que temos outra mente, outra perspectiva. Conosco não é assim. Nós não dependemos da Dilma, do Lula, do Michel Temer, das novas reformas, do câmbio, do dólar, da bolsa. Não, meu é o ouro e minha a prata, diz o Senhor. Inclusive foi Ageu quem disse: o meu salário vem do céu, meu patrão é o Senhor. É Ele quem abre a torneira do céu e resolve dar chuva e não dar. É Ele que põe o arroz no meu prato. Eu dependo dEle para comer, para viver. Agora vamos ver a consequência daquele que abandonou o culto, a aliança, que não tem zelo pelas coisas de Deus e que faz de Deus o culto, o evangelho, a cruz, algo secundário. Vamos lá, verso 6, olha lá a consequência: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Sabe qual que era a condição? Juízo de Deus veio em forma de quê? Prejuízo, atrofia. A vida do povo de Israel emperrou, as portas se fecharam, punha máquina agrícola, ia boi, e ia junto, e ara a terra, e aduba, e afofa, e semeia, e irriga, e vai. Na hora de colher, perdeu metade da lavoura, a geada levou, o inverno levou, não colhe. Aí vamos para as parreiras, para os vinhedos, e planta uva, e planta, e vai, e vamos pisar o lagar, não tem suco, perdeu a plantação, a praga comeu, veio seca a uva, miúda, não cresceu, não tem nem para beber suficiente, quanto mais para comercializar. O trigo mal dá para as famílias, quanto mais para vender e ter lucro. E vai tecendo, e vamos fazer vestuário, e vamos criar indústria têxtil, e vai, mas é tão fino o tecido, é tão magro, é tão que dá para vestir só superficialmente. Na hora do frio, na hora do inverno, Israel toda passa frio. Mas por mais que tece, criem grandes teares, chamem grandes costureiras, e façam, se empenham, não dá nem para livrar do frio. Não livra nem do frio. E quem recebe salário para pôr num saquetel furado. É o saquetel furado, o saco sem fundo. Nunca consegue ajuntar, nunca tem saldo positivo no caixa, nunca tem dinheiro sobrando, nunca tem investimento, nunca tem, sempre no limite. Viviam devendo, com nome sujo, protestado, juro, dívida, credor, bancos, sempre. Sabe qual que é o resultado?
Sabe por que o resultado? Porque não estavam dando prioridade ao reino. Eu estou respondendo a você por que a sua vida está em círculos. Por que você não arrumou emprego até hoje? Por que a sua empresa não sai do buraco? Porque você nunca tem um dinheirinho para viajar com a esposa? Porque as coisas não acontecem, profissional, financeira, conjugal, familiar. Por que o ministério não vai? Por que você não prega e não converte, evangeliza e não vai? Por que não há? Porque é uma forma de Deus trazer juízo a você por você ter desprezado Ele, por você não dar prioridade a Ele, por você colocar Ele no segundo lugar no pódio, por você dar prata a Ele, por Ele ser o Deus católico do domingo. Isso. Você abandonou o templo, ele está em ruínas. Olha aqui olha aqui o modelo que Ageu dá. 16 anos. Será que você não está empurrando o cristianismo com a barriga há 16 anos? Não, eu conheço gente, é impressionante. Você fala com ela hoje, você fala com ela daqui 2 anos, é a mesma coisa. Até o jeito de andar, não tem espiritualidade, não tem progresso, avanço, crescimento, enchimento do Espírito, entusiasmo, alegria, santidade, robustez. Querido, isso aqui, talvez você veio de um pano de fundo católico romano, isso aqui não é missa, meu bem. Isso aqui, cristianismo é relacionamento, não é unilateral, é bilateral, com Cristo. Esse foi o resultado. Põe o dedo aí ou marca, nós vamos voltar, é difícil achar, você vai pôr o dedo aí ou vai marcar, você vai lá para Levítico. Olha só, Levítico 26, é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico 26. Gênesis, Êxodo, Levítico 26. Levítico 26, verso 18. Olha aqui a maldição para quem desobedece esse princípio. Levítico 26, 18. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Qual é o castigo? Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde, em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará sua messe, os frutos, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Até aí. Olha aqui. É uma promessa, uma maldição para aquele que desobedecer à lei de Deus. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.